Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Serafim falando aqui, o host responsável por esse canal, o founder do Clube do LCA e professor também aqui no canal. Vamos lá, ó, prepara o café, prepara a água, que hoje é aula por aqui. Apesar de ser uma aula curta, é uma aula para a gente pensar um pouco sobre progressões de reabilitação do ligamento cruzado anterior. Vocês devem estar agora com uma planilha aberta aí para vocês. A tela do meu computador está sendo gravada. Eu vou abrir, eu vou explanar aqui para vocês o meu, vamos chamar assim, o meu segredo da reabilitação do ligamento cruzado anterior e as progressões. Vamos lá, quando a gente pensa em reabilitação do ligamento cruzado anterior, e o vídeo hoje aqui ele é especificamente sobre progressão na corrida. E progressão na corrida não envolve só voltar a correr, mas envolve velocidade, envolve volume, envolve mudança de direção e progressões desses estímulos e suas complexidades. Então, como vocês podem estar vendo aí na tela, tem uma planilha do Excel, onde eu monto um macrociclo da reabilitação do ligamento cruzado anterior. E esse macrociclo ele é muito voltado a partir desses mesociclos que estão lá em cima, ó, na linha número 1. Vou até aumentar aqui para vocês para ficar um pouco mais claro. E as colunas aqui, elas são correspondentes às semanas de tratamento. Então vamos lá, até o primeiro mês, cara, até as primeiras 4 semanas, eu vou ter pouquíssima coisa no que diz respeito à periodização desse indivíduo. É claro que eu tenho objetivo para essa fase, mas periodização mesmo, de controle de séries, de intensidade, isso é muito difícil a gente fazer. A periodização de verdade, comigo, começa a partir da 5ª semana e vai, obviamente, até o final da reabilitação. Isso, obviamente, para os indivíduos que começam o tratamento comigo, porque eu tenho um perfil de pacientes, que é um perfil de pacientes que não iniciam a reabilitação aqui, às vezes por uma questão financeira, às vezes por não conhecer a clínica, mas que aparecem para mim aqui às vezes na 6ª, 8ª, 3º mês de reabilitação. Então, já é um paciente que às vezes vem um pouco mais atrasado e a gente precisa correr o máximo possível contra o tempo para poder recuperar algumas valências que não foram conquistadas quando deveriam. Então, apesar da gente ter um embasamento forte no quesito tempo, o período, os critérios, eles são fundamentais para que eu consiga progredir de maneira mais objetiva e progredir de maneira mais segura para com todos os atletas, para com todos os pacientes. Isso aqui que vocês estão vendo em tela, eu utilizo tanto para os pacientes aqui da tanto para os pacientes aqui da clínica, quanto para os pacientes do Clube Rehab, que é o programa de reabilitação online do Clube do LCA. Tomei uma água porque estou gravando hoje bastante aqui, então já estou um pouquinho sem voz. Vamos lá. Antes de ontem, eu estava em uma mentoria com um profissional, onde eu estava apresentando isso aqui para ele. E obviamente na mentoria eu vou um pouco mais além nas dicas e adequo muito a realidade de cada de cada profissional, de cada aluno que é mentorando o meu. E eu pensei, bom, por que não fazer um apanhado geral disso aqui e explanar para a galera? Então, como eu falei para vocês, a reabilitação aqui ela vai de semana a semana. E cada cor dessa aqui, ela representa um mesociclo com um objetivo diferente. Então vamos lá. Eu preciso estruturar primeiro a minha reabilitação em um macrociclo. Ok, o meu macrociclo vai do dia 1 até 9 meses de reabilitação, que o objetivo vai ser no 9º mês retornar ao esporte. E isso eu vou montar um macrociclo. Esse macrociclo vai ter fases diferentes, períodos diferentes, que eu vou chamar de mesociclos. Isso é básico em uma periodização. Qualquer periodização, seja para reabilitar, seja para um tratamento, para um treinamento esportivo, para um treinamento preventivo. Os atletas de consultoria online também estruturam muito dessa forma.
E aí, claro, dentro desses mesociclos eu vou ter microciclos que geralmente representam as semanas de treinamento, as semanas de reabilitação. Então vamos lá, ó. Semana 6 a 8 em verde, semana 9 a 11 amarelo, entre a 12 e a 16 vou ter um foco muito grande de hipertrofia, entre a semana 17 e a semana 20 também um foco em hipertrofia, já levando um pouco mais para força, entre a semana 21 e 22 força e potência, entre a semana 25 e 28, ó, entre a semana 21 e 24 fechou 6 meses aqui, período que eu tenho que avaliar e levar para a fase de transição. Entre a semana 25 e 28, força pura e potência. Depois vai depender muito a especificidade de cada esporte, onde que eu vou levar meus principais objetivos. Então isso é muito pensando no treino de força. Além do treino de força, a gente tem a periodização focada em saltos e pliometria, que também vai envolver treino de força. E o que eu vou falar com vocês hoje é muito focado na progressão de corrida. Então é onde eu vou aumentar um pouco mais aqui, para que a gente consiga deixar mais claro para vocês. Primeiro vamos lá. O que a gente pensa em relação à corrida? Qual que é o consenso de maneira geral que a gente tem? Quando começar a correr? A gente tem um tempo, mas a gente tem critérios objetivos para isso. Então vamos lá. Em média, o retorno à corrida acontece com 12 semanas. Só que alguns indivíduos às vezes precisam de um pouco mais de tempo. E alguns, talvez você até consiga iniciar um pouco antes. Eu não gosto, eu não recomendo. Mas 12 semanas é um período relativamente bom e que dá para trabalhar bastantes componentes para conseguir preparar esse indivíduo para dar os primeiros trotes. E a primeira corrida, acho que eu já fiz uma aula sobre isso aqui no canal, ela ainda é um trote muito esquisito. É muito estranho. O cara não consegue ainda correr, então é mais um reaprendizado a correr do que de fato um treinamento aeróbio. E para chegar nessa fase, é importante a gente cumprir alguns objetivos. Isso foi algo que eu bati bastante na tecla com esse mentorando. Falei, cara, você precisa avaliar a força. Já que você tem um dinamômetro aí, avalie a força com 12 semanas, vê como que está um lado comparado ao outro, para que consiga iniciar essa corrida com uma segurança maior. Então a gente tem alguns critérios clínicos, ausência de edema, ausência de dor, extensão completa de joelho, ADM de flexão praticamente completa, 90% a 95% comparado ao lado contrário, e bom controle neuromuscular. Além disso, a gente usa um critério objetivo que é pelo menos 60% de força do lado contralateral. Estou falando de força de isquios tibiais, força de quadríceps, ou seja, extensores e flexores do joelho. Eu avalio aqui através da dinamometria isométrica, onde eu consigo ter uma segurança maior nesse quesito para começar os movimentos. E geralmente, ó, como que eu começo? Aqui é uma coluna, aliás, é uma linha, a linha 33, referente a volume. Então eu começo fazendo isso aqui, ó. 3 vezes 1/2. O que é isso? Começo na esteira, caminho ali 3, 4 minutos. Depois você vai correr por 1 minuto e vai caminhar 2. A gente vai repetir isso 3 vezes. E o que a gente vai perceber aqui? Na primeira corrida, eu vou falar pro paciente, pro atleta, cara, vou dar o feedback de como foi a corrida dele. E aí, como é que foi? Vou pedir o feedback dele também. E aí, como que foi? Doeu? O que você achou? Ele vai falar, e geralmente ele relata, cara, tá meio estranho ainda, tô me achando muito duro. Deu bom, é isso mesmo, é normal. Eu vou perceber o que eu posso auxiliar para ele melhorar na segunda vez que ele for fazer a série, na terceira, respectivamente. Então eu vou fazer isso 2 a 3 vezes na semana, esse mesmo estímulo. Segunda semana, eu aumento o volume, através do aumento de tempo dessa série. Então, vou fazer 3 vezes de 2 minutos para 2 minutos de recuperação. Terceira semana, 4 vezes, aumentei uma série. Quarta semana, aumentei a minutagem. Quinta semana, deixei mais tempo. Por quê? Eu vou aumentando extensivamente e não intensivamente, muito de velocidade, porque não precisa ainda. O objetivo é reeducar a corrida, não é fazer ele correr mais rápido possível ainda. Isso é lá para o final, lá para as atividades de sprint. Então esse mesociclo,
ali entre a 12ª, 16ª, 17ª semana, eu vou muito mais reeducar o meu indivíduo em relação à corrida e, obviamente, dar alguns estímulos. Depois de passar umas 2, 3 semanas, a corrida já costuma ficar um pouco mais adaptável. Já fica mais, vou chamar de normal. Fica mais fácil de progredir. Mas até aí é um pouquinho difícil. Então nessa fase é muito mais um trote. E principalmente na região da trote na esteira. Faço também algumas atividades de curta distância no chão. Corre para frente, volta. Movimentos antero-posterior de baixa intensidade. Movimentações curtas de 5 a 10 metros. E aí vou progredindo. Agora de maneira... Entrou no outro mesociclo, vou progredir intensidade, ou seja, na velocidade de execução. É claro que no início a velocidade é muito baixa, porque ele está reaprendendo. Então vai ter um pouco de aumento de intensidade também, mas não vai ser geralmente algo muito significativo. Nessa fase ainda, corrida unidirecional, então estou no ponto verde aqui, semana 17 a 20. Corrida ainda unidirecional. AP anteroposterior de baixa a moderada intensidade, estimulando uma frenagem ali na hora de ir para frente e volta. 10 a 15 metros de distância. Então, sigo usando a esteira e trabalhos ainda em baixa, moderada intensidade, só movimentações para frente e para trás. Semana 20 a semana 24, aqui onde eu estou com o mouse. Movimentação antero-posterior de moderada intensidade. Eu posso aumentando um pouco a distância, acima de 15, 20 metros. E movimentos laterais de leve a moderada intensidade. Eu particularmente gosto de fazer dessa forma, ok? E aí vai passar esse mesociclo, a gente vai avaliar, porque vai fechar 6 meses. E aí começa a intensidade de verdade e as mudanças de direções. Porque como eu falei para vocês, começa a correr, progride na corrida, mas precisa ter movimentações multidirecionais, principalmente para os esportes que exigem isso. Então, movimentações antero-posterior, agora já de alta intensidade. Mantenho ainda algumas distâncias mais curtas, de 15 a 20 metros. Movimentações laterais de moderada a alta intensidade. Então, vou aumentando a intensidade. E QOD, que é mudança de direção. Change of Direction. Mudança de direção começa ali em 45 graus de maneira moderada. Depois 45 graus de maneira mais intensa. Então, isso aqui representa as semanas. Então, fico 2 semanas fazendo isso, depois progrido. E além disso, nessa semana que eu faço o QOD a 45 graus, esse ângulo de corte, então estou correndo, preciso mudar a direção, vou mudar 45 graus. Não vou mudar ainda 180, não vou fazer isso de forma abrupta. Preciso preparar gradualmente esses estímulos. Começa a estimular também ângulos de cortes de 60 a 90 graus. Então, corre, muda 90 graus. Depois ali, semana 30, tá na 30, né? 29 para 30. AP e LL de alta intensidade. Mudança de direção, de 80 a 120. Eu particularmente gosto de colocar mudança de direção de 180 graus, dá estímulos de leve a moderado, muito mais extensivo para ir recondicionando. Então vai, faz a curva devagar e volta. Vai, faz a curva e volta. Como se fosse um 8 para ele ir recondicionando. E as distâncias vão aumentando. De 20 a 50 metros. Claro que depende de cada esporte, mas geralmente é isso. E a última fase, uma fase multidirecional, onde eu vou trabalhar em todos os ângulos de cortes. 45, 60, 120, 60, 90, 120, 160, 180. Então, tudo isso de maneira extensiva e intensiva ao mesmo tempo. Para quê? Para eu preparar para o jogo, para o retorno ao esporte. E essas mudanças de direções num ambiente cada vez mais caótico, não totalmente num ambiente controlado como é a clínica, como é só o indivíduo sozinho. Se ele joga futebol, precisa fazer isso dentro do esporte dele, porque é um ambiente altamente caótico. A gente não tem controle sobre as ações do jogo. Por isso que a gente precisa fazer isso de maneira gradual, progressiva.
para que o indivíduo não só retorne às suas capacidades físicas, mas ele consiga se sentir confiante para o retorno ao esporte. É assim que eu faço com os pacientes online do Clube Rehab. Inclusive, se você está vendo esse vídeo, você pode usar esse modelo para progredir dentro da sua reabilitação. Claro que você precisa conversar com o seu profissional responsável. Se você não tem ninguém junto com você, manda uma mensagem lá no Clube do LCA, @Clube do LCA. Vou deixar no comentário fixado aqui do vídeo para a gente fazer junto e você conseguir voltar ao esporte de maneira mais segura. Se você é um profissional da área e está vendo isso aqui é uma pontinha, chamar de pontinha do iceberg da periodização. E precisa controlar a carga, intensidade. Como que a gente faz isso? Esse é um dos pontos que eu toco bastante na mentoria Clube do LCA. Então, se você é um profissional da área e quer se desenvolver mais, quer entender tudo sobre reabilitação pós-operatória de joelho, manda uma mensagem também lá no Clube do LCA, que volta e meia eu abro vagas para mentorias individuais do Clube do LCA, tá bom? Eu penso que é um diferencial muito grande você entender essas valências, e isso aqui é algo que eu mostro para os pacientes que chegam para mim, você está nessa fase aqui, essa semana você precisa fazer esses exercícios para progredir para a próxima semana, precisa atingir esses critérios. Se você tiver isso dentro da sua reabilitação também, com certeza vai ser um diferencial muito grande e você vai elevar o nível, dos seus resultados e, consequentemente, ter mais clientes, mais pacientes, vai estar cada vez se desenvolvendo mais como referência na área. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, uma aula bem prática, no sentido de entender o que deve ser feito na reabilitação para conseguir progredir nas corridas de maneira segura e gradual. Nos vemos no próximo vídeo, numa próxima aula, no próximo react aqui no canal. Tchau, tchau.